Boa noite, meus amigos. Voltando com mais um vídeo aqui no canal, né? Depois de alguns tempos aí sem gravar. Tava viajando também. Viajei durante quase um mês para o Nordeste, para o Pernambuco. Rever alguns parentes, alguns amigos de infância. E ver o local onde eu tive a minha infância, onde eu nasci também. E eu sempre, já fazia quase 34 anos que eu não ia lá. E o meu desejo de ir lá também era saber se lá tinha algumas igrejas também, né? Na minha época lá quase não se falava de evangelho, então estou contente que eu vi que lá tem igrejas pregando o evangelho, né? Então quero falar hoje, o tema de hoje é sobre o Deus das religiões, e você vai entender o porquê que eu estou trazendo esse assunto. Então eu sempre falei que eu queria ir no Nordeste, e o meu objetivo também da viagem também era conversar com algumas pessoas e falar acerca do Evangelho. Então, por que eu estou falando sobre o Deus das religiões? Porque se você notar hoje, cada religião prega acerca de um Deus. E pasmem que o Deus que as religiões pregam hoje não é o mesmo Deus que era pregado antigamente, não é o Deus da Bíblia. Eu tive algumas conversas agradáveis lá, seja com pessoas católicas, seja com pessoas que não se dizem nem católicas e nem evangélicas também, porque esses termos também são termos criados por homens, que não existe pessoas católicas ou pessoas evangélicas, não existe nada disso. O que existe para Deus é pessoas cristãs que acreditam em Cristo, acreditam em Deus, ou pessoas que não cristãs, por assim dizer, tá? E o que vai indicar se alguém é uma pessoa cristã ou não, não é somente ela dizer que ela está dentro de uma igreja, ou que ela seja uma pessoa católica, ou que ela seja uma pessoa evangélica. Isso não quer dizer nada, absolutamente nada. O que quer dizer de fato que uma pessoa, que alguém ou uma pessoa de fato é cristã, é aquilo que ele faz. É como ele age em relação a outras pessoas. Então, tive uma conversa muito boa lá com um parente, por exemplo, que, vamos dizer aqui no termo que se diz católico, que é um excelente cristão. Então, existem pessoas católicas que são excelentes cristãos. Necessariamente não quer dizer que ela precisa ser um evangélico para ser um cristão, tá? Esse termo evangélico foi criado pelos homens. Tem muitas pessoas que se dizem cristãos, evangélicos, que de cristão não tem nada a ver com Cristo também, tá? Então, eu nem gosto de ficar tocando o nome de igreja, tá? Como católico ou evangélico, mas eu precisei tocar para você entender o que eu quero dizer. Então, fiz algumas visitas muito bacanas, revi alguns amigos, revi parentes, como disse que eu não via há 34 anos, e fui visitar também um camarada que eu não vou dizer o nome, ele tem basicamente a minha idade, não, tem realmente a mesma idade que eu. Ele foi criado lá, morava muito perto, menos de 2 quilômetros, estudávamos na mesma escola, no primeiro ano, segundo ano, tá? E ele me contou algumas coisas. Entre os assuntos que nós estávamos conversando, ele perguntou se eu era evangélico. E me fez algumas outras perguntas. E conversando com esse camarada, ele disse que odiava a igreja. Ele foi bem categórico. Ele não escondeu não, ele disse: eu odeio igreja. Eu odeio. E conversando com ele, eu pude entender o porquê desse ódio à igreja ou à religião. Então ele me contou o porquê, e eu vou ter que falar aqui, tá? Então ele disse que o filho dele que se converteu, e que era um cristão, por assim dizer, né? Um evangélico. Então ele estava numa determinada religião ou igreja, chame como quiser, e ele entrou numa empresa e já estava crescendo nessa empresa, ganhando um salário razoável, até que ele foi confrontado que ele não podia continuar naquele emprego, porque naquele emprego que ele estava, ele estava trabalhando em dia de sábado, o que não é permitido segundo
a igreja ou religião que essa pessoa frequenta. Eu não vou dar o nome porque você que está me ouvindo, você sabe, tá? E então ele queria sair desse emprego. Queria sair desse emprego e começar tudo do zero, começar em um outro emprego que ganha, segundo o pai dele, esse meu amigo falando, ele ganha mais ou menos um terço do que ganhava, porque segundo o que ele aprendeu, Deus não aceita que você trabalhe em dia de sábado, tá? Então ele ficou muito chateado, ele contando para mim, então foi uma das decepções que ele teve acerca de igreja. Um outro caso que ele me contou também é que ele entrou numa igreja chamada evangélica, ok? E onde ali só se falava sobre dinheiro, 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 dinheiro. Então por que eu estou falando hoje sobre o Deus das religiões? Então porque cada religião tem pregado de fato um Deus. Tem religião que Deus vai te amaldiçoar se você trabalhar em dia de sábado. Tem religião que Deus vai te amaldiçoar se tudo que você não ganhar, que você ganha, você não depositar lá no chamado altar, porque Deus está precisando de dinheiro, então Deus vive pedindo dinheiro. E me contou outras coisas acerca dessa igreja evangélica que ele foi visitar. Por 2 vezes ele ouviu a mesma coisa. Um outro fato que ele me contou também é que, me desculpa eu ter que falar, mas ele estava indo em algumas novenas, né? E então teve um levante de dinheiro lá, e ele disse que na época tinha um camarada lá que precisava de 17 mil reais para uma cirurgia. E ele conversou com esse grupo para que ajudasse esse camarada, para que pudesse pagar a cirurgia. E o que ele ouviu foi que não podia pegar esse dinheiro que precisava, que era dessa religião, ou chamada igreja, para pagar uma cirurgia. Esse dinheiro já tinha dono. Esse dinheiro tinha que ir para o padre. Então ele falou que fizesse então um bingo, alguma coisa, para que levantasse verba, para que pagasse a cirurgia desse irmão. Então fizeram lá um levante, conseguiu uma certa quantia razoável. E na hora do dinheiro ser destinado para esse irmão, tinha que tirar a parte que pertencia também ao padre. Então, ele me contando, ele disse, olha, eu vou falar... Aí ele ficou muito chateado, ele falou, olha, se Deus que vocês pregam é esse Deus, eu não quero, eu quero distância desse Deus. Porque isso aí não é um Deus. Isso é um demônio, isso é um diabo, isso é o Satanás. Então a conclusão que ele tirou é que esse Deus que se prega nas religiões não é o Deus da Bíblia, não é o Deus verdadeiro, não é o Deus que os profetas pregavam, não era o Deus que os apóstolos pregavam, não era o Deus que o Cristo pregava. Então eu cheguei a uma conclusão que de fato ele estava certo. Esse Deus não é Deus. Um Deus que tudo que você ganha de dinheiro você tem que depositar no altar da igreja, para que você seja santificado, para que você consiga favores de Deus. Deus não nos pede isso. Qualquer Deus que peça isso não é Deus, é o diabo de fato. E mais várias outras coisas que ele me disse, eu falei, você está certíssimo. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que a Bíblia apresenta. Esse Deus de fato que as religiões pregam hoje não é Deus. Nada tem a ver com Deus. Tá certo? Então por que muitas pessoas hoje odeiam religiões ou igreja? Então eu disse para ele, olha, mas o seu ódio não é contra a igreja de Deus. O seu ódio é contra a religião. Porque cada religião hoje, como disse, tem pregado o seu próprio Deus. E ali eu comecei a entrar no Evangelho com ele, falar algumas coisas acerca de Deus, acerca do que a Bíblia fala sobre Deus, a verdade que a Bíblia nos diz sobre Deus. Que Deus é Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. E fui conversando com ele, e a conversa foi desenrolando. E
o meu objetivo também de Nordeste, eu não sei se eu falei no começo do vídeo, mas eu sempre falava para minha esposa, que se eu pudesse, eu queria ir para o Nordeste, não para implantar igreja de forma nenhuma, não para formar igreja, mas para mostrar um caminho, porque Jesus quer nos mostrar um caminho. Jesus quer nos mostrar o Evangelho, quer nos mostrar o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, e não esse Deus que as religiões pregam. Então, conversando com ele algumas coisas, e o que ele me disse foi o seguinte, que se Deus de fato fosse o Deus que eu estava falando, se o Deus da Bíblia é o Deus que eu estava falando, ele disse o seguinte para mim, a frase que ele me disse mais ou menos 2 semanas atrás: se você vier aqui, aí sim nós vamos abrir uma igreja. Se Deus de fato for esse Deus que você está me dizendo, me pregando, pode vir e nós vamos abrir uma igreja. Uma igreja dessa eu entro, eu frequento uma igreja dessa. Então na conversa ele me disse o seguinte, que muitas pessoas lá que conheciam ele diziam o seguinte: você é porque você é ateu. Você é um ateu. Ele falou, e ele contando para mim, ele me dizendo: as pessoas dizem que eu sou ateu, mas eu não sou ateu, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Eu só não acredito nesse Deus que eles pregam. Nesse Deus que eles pregam, eu não acredito. Esse Deus que eles pregam, isso aí não é Deus, isso aí é o Satanás. Isso aí é o diabo. E de fato ele está certo. Então, o que eu quero dizer essa noite sobre o Deus das religiões, que nada tem a ver com Deus. É por isso que você vê hoje tantas pessoas com ódio de religião ou com ódio da igreja. Porque cada religião ou cada igreja tem apresentado um Deus diferente. Cada religião criou o seu próprio Deus. E fica ensinando, não, Deus é desse jeito. É assim que é Deus. É isso que Deus quer. A outra diz, não, é aquilo que Deus quer. Então eu quero convidar você, meu amado, abra sua Bíblia aí, no livro de Tiago. Tiago no capítulo 4. Deixa eu ver se é o capítulo 4. Não, é Tiago capítulo 1. Olha o que diz, Tiago capítulo 1 e o versículo 27 que diz: a religião pura. Então olha só. Existe uma religião verdadeira? Existe. Existe igreja verdadeira? Existe. Quando eu digo sobre igreja verdadeira, não é igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. Nada disso. Não é igreja com nome. Tá? Mas religião ou igreja verdadeira é a igreja que pratica isso. Olha só. A religião pura e imaculada para com Deus e o Pai é esta. Qual que é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então essa é a religião verdadeira. Essa é a igreja verdadeira. Se nós queremos ser igreja verdadeira, nós temos não somente que falar isso, nós temos que praticar. Temos que praticar. Tiago diz, só existe uma. É a que pratica essas coisas. Então não adianta nada religiões ou igrejas ficar falando coisas bonitas e não fazer nada. Não vai adiantar. Eu podia ler vários e vários versículos aqui que estão nas cartas de João, mas eu quero ler só mais um texto que se encontra no Evangelho de João. Se você puder me acompanhar lá no Evangelho de João, vá para o capítulo 4. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana acerca de local onde Deus deve ser adorado, porque o conceito hoje é que Deus, ele está dentro de 4 paredes. Então as pessoas dizem, não, é aqui que Deus está. Então a igreja A vai dizer, não, Deus está aqui. A igreja B diz, não, Deus é aqui. A igreja C é a mesma coisa. A D é a mesma coisa. É aqui que Deus está. Olha, se você for naquela outra que prega assim, não, aí você está perdido. Mas a Bíblia não diz nada disso. Não existe um local exato onde você precisa adorar a Deus. Nós temos que adorar a Deus em qualquer lugar. Nós temos que adorar a Deus no nosso trabalho. Temos que adorar a Deus em nossas casas. Temos que adorar a Deus quando estamos no shopping. Quando estamos trabalhando, quando estamos passeando. Em todo, não existe o local certo. As pessoas hoje têm determinado local, não é aqui. É aqui. Eu já falei pregando em igrejas, já falei em outros vídeos também, que Deus não está na igreja.
Deus não está na igreja. Porque não, se a própria Bíblia diz, o próprio Deus diz que nem o céu dos céus pode conter ele. Ele disse para Davi que você quer construir uma casa para eu morar lá, para eu habitar? Não. Não. Eu não habito em templo feito por mãos de homens. Então, o templo que Deus habita é o nosso coração. Igrejas são pessoas, não são prédios, não são construções. Então, é o homem que diz que esse prédio aqui é uma igreja, ou aquele outro prédio é uma igreja. Não existe nada disso. Construção não é igreja. Igrejas são pessoas, ajuntamento de santos. Então, olha o que é que diz aqui, ó. A samaritana também pensava que existia um local certo de adoração. Os judeus também diziam que existia o lugar correto, que era lá no templo. Olha o que Jesus diz. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, as pessoas pensam que vão ser mais santificadas por estar mais vezes na igreja. Então, note que hoje tem igrejas que têm culto todos os dias, 7 dias da semana. Algumas, além de ser 7 dias da semana, tem culto cedo, à tarde e de noite. Onde as pessoas precisam viver ali dentro daquelas 4 paredes, achando que lá dentro elas serão santificadas. Não, elas são apenas doutrinadas a fazer o que os seus líderes querem que elas façam. Eu não estou dizendo que você não precisa visitar uma igreja ou participar de uma, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que não é isso que é o mais importante. O mais importante é a sua comunhão para com Deus. Não existe local certo, tá? Deus, ele quer habitar no coração de cada um. Então tem muitas pessoas aí que muitos pensam que são ateus e são pessoas cristãs nas suas atitudes. Tem muitas pessoas aí dizendo que são cristãos, evangélicos, que vivem dentro de igreja. A vida delas é estarem dentro de igreja, mas na sua vida lá fora não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver. São pessoas que não estão nem aí para as viúvas, nem aí para os órfãos, nem aí para os estrangeiros. Mas não saem de dentro da igreja, vivem lá dentro. Então, a queixa desse camarada é, não, as pessoas dizem que eu sou ateu, mas eu não sou ateu. E de fato, conversando com ele, eu entendi que ele não é ateu. Ele pode até não, mas ele não é evangélico. E daí que ele não é uma pessoa evangélica? Ele é uma pessoa cristã nas atitudes. Me atendeu muito bem, me recebeu muito bem, agiu como um cristão. Mas as pessoas aprenderam que se você não tiver dentro de uma igreja, se você não falar eu sou evangélico, então você não é cristão. Então, o que eu queria falar nessa noite, a mensagem que eu queria transmitir é essa. Eu quero que você pare, pense e reflita acerca daquilo que eu estou dizendo, acerca do que a Bíblia diz acerca de Deus, e não do que a religião diz acerca de Deus. Deus não cabe dentro de uma religião. Deus não cabe dentro de 4 paredes. Deus não é exclusivo de uma igreja, seja a igreja A, igreja B, igreja C ou igreja D. Deus não é exclusivo de nenhuma religião, para dizer não é aqui que Deus está. Deus habita dentro do coração de pessoas. Deus está naquele que age como um cristão, mesmo que ele não se diga um evangelho ou um evangélico, ok? Então, eu peço desculpa porque eu passei muito tempo aí sem gravar vídeo. Então fiz uma viagem para o Nordeste, como disse, para o Pernambuco, lá para a cidade de Bodocó, Oricuri, Ipubi. Se você conhece alguma dessas cidades, pode comentar aí. Lá na cidade de Trindade, não cheguei em Trindade, mas fui próximo lá onde mora meu irmão, no sítio, em Trindade e Oricuri também. Então quero agradecer desde já você que é inscrito no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí de gostei, faça seu comentário. E você que não é inscrito, se você gostou desse vídeo, de qualquer um outro vídeo aqui do canal, deixa seu like aí, seu joinha de gostei, faça o seu comentário aí, compartilhe o vídeo aí, para que alcance mais pessoas, tá certo?
Então o vídeo de hoje é esse, o Deus das religiões. Um forte abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um. Fique com Deus.